Eclesiastes, capítulo 3. Tem um livro, um romance, chamado A Morte de Ivan Illich. E é um livro muito interessante, eu estou lendo esse livro agora, e recomendo para os irmãos também a leitura. Se alguém quiser, eu tenho o PDF no celular, se você quiser ler no celular e no seu tablet, no computador, eu envio para vocês. Se quiser comprar, também é baratinho de comprar, Um livro assim curtinho, ele tem 100 e poucas páginas, é um livro barato. Mas A Morte de Ivan Illich é um livro que fala sobre a morte de um homem chamado Ivan. Ivan Illich é um nome russo, uma história russa. E é muito curiosa a história desse homem. O Ivan, ele desde a sua juventude foi uma pessoa muito inteligente, que sempre soube se relacionar muito bem com as pessoas. E, aparentemente, ele sempre teve o controle da sua vida. Ele sempre fez tudo o que queria e sempre alcançou os objetivos que estabelecia para a sua vida. Então, Ivan estudou, tornou-se advogado, tornou-se promotor, depois juiz, foi crescendo ali na sua profissão, tornou-se um homem respeitado na comunidade na qual ele morava, conhecido, tanto pela sua inteligência quanto pela sua seu bom relacionamento com as pessoas. Em certo momento da sua vida, o Ivan achou que era bom, para o seu status, para a sua aparência, conseguir um bom casamento. Então ele conheceu uma moça chamada Praskovia, bem interessante, Praskovia, que é o nome russo, viu? Ivan casou-se com Praskovia, tiveram filhos. E aí, depois de um certo momento, o casamento começou a ir mal e Ivan dedicou-se ainda mais ao seu trabalho. Então ele cresceu, tornou-se um juiz ainda mais conceituado, ganhava muito bem, era muito abastado. E aparentemente tudo que ele queria, ele conseguia, tudo que ele pensava, ele alcançava. E a vida de Ivan, cercado de amigos, cercado de pessoas que o respeitavam, era uma boa vida, aparentemente era uma boa vida. Até o momento em que Ivan adoece de uma doença que não teve cura. Então ele foi para vários médicos, gastou muito do dinheiro que ele havia guardado ao longo dos anos e, frustrado, não houve nada ali na sua cidade, na sua região, nenhum médico com capacidade suficiente para resolver o seu problema de saúde. Então Ivan viu-se numa situação em que, frustrado, chegou num ponto da sua vida em que nada do que ele tinha valia a pena. Os seus amigos, a sua própria família, ele descobriu que eram pessoas que estavam com ele apenas pelo interesse. Ele estava diante da sua própria morte e não havia nada que ele pudesse fazer, nem nada que o dinheiro pudesse pagar, que fosse capaz de mudar as circunstâncias da sua vida, que fosse capaz de livrá-lo da sua morte. E aí, a nossa sociedade é recheada de pessoas como o Ivan Illich. Pessoas marcadas pela ilusão de terem controle das suas vidas. Pessoas que acham que pelo seu bom sucesso, que pelas coisas que conseguem, que pelo seu sucesso profissional ou familiar, conseguem controlar a sua vida e as circunstâncias das coisas que acontecem. E a realidade que Ivan percebeu e que muitas pessoas hoje na nossa sociedade ainda não perceberam é que isso não é verdade. Nós não temos o controle das circunstâncias da nossa vida,
não podemos controlar o detalhe de tudo que nos acontece. E chega momento na nossa vida, como a morte, né, e que nós nada podemos fazer. Então, a grande questão que vamos falar hoje é como nós lidamos com isso. Como nós aprendemos a viver com o fato de que nós não controlamos a nossa vida, né? Então, quem é que controla a nossa vida e como nós vivemos diante disso? E é o que Eclesiastes 3 vai nos falar. Então, acompanhe aí a leitura, capítulo 3, versículo do 1 ao 15. Eu vou ler aqui na minha versão e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. E o texto diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. E a isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Irmãos, nesse trecho aí de Eclesiastes, Salomão, ele escreve um poema, falando sobre a questão de como a nossa vida, ela é guiada por Deus. E aí nos versículos do 1 ao 8, Salomão descreve um poema, e ele começa dizendo que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo e um propósito debaixo do céu. E aí ele vai organizar, ele vai elencar aí uma série de eventos que estão relacionados a eventos comuns do cotidiano das pessoas. Atividades que as pessoas realizam, ou pelas quais passam, eventos pelos quais passam no nosso dia a dia. Ele fala sobre o nascer e o morrer, sobre arrancar e plantar o que se plantou, sobre matar e curar, sobre construir e derrubar, sobre chorar e rir, prantear e dançar. Fala sobre os relacionamentos, fala sobre calar e falar, e sobre o tempo de amar e sobre o tempo de odiar. Então, o que Salomão estava ensinando aí, ele estava declarando que Deus, ele ordena todas as coisas da nossa vida. É uma declaração de que tudo foi planejado e determinado no tempo de Deus. O que Salomão quer nos ensinar é que tudo que há na vida está debaixo do governo de Deus. Eclesiastes 8 é um texto muito conhecido, do 1 ao 8. E às vezes as pessoas entendem muito mal esse texto.
né, falando que nós é que devemos determinar o tempo certo para essas coisas na nossa vida. Mas a realidade é que não, né? O que Salomão está querendo dizer não é que nós devemos determinar o tempo certo para essas coisas, mas é que tudo já está previamente estabelecido por Deus, no plano que Ele estabeleceu para o mundo. É o que nós chamamos, né, durante a Bíblia, da providência de Deus. Deus criou o mundo, e o mundo que Deus criou, Ele mesmo rege, governa e provê todas as coisas. Tudo o que acontece, ou tudo o que não acontece, está debaixo da orientação de Deus, do plano de Deus e da sua providência, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer e aquilo que Ele deseja para o seu povo e para as criaturas do seu mundo. Então, o que nós aprendemos já com esse poema de Salomão é que todas as coisas boas como as coisas ruins, tanto os períodos de bênçãos quanto os períodos de adversidade, tudo é permitido, ordenado e organizado por Deus. Às vezes a gente acha que há certos momentos na sua vida que Deus ele perde o controle, né? Ou que Ele deixa a coisa aí rolar do jeito que as pessoas quiserem. Mas a realidade é que não, né? O que Salomão ensina para a gente é que tudo acontece dentro do plano de Deus. E tanto coisas boas quanto coisas ruins. Que é o que o texto vai falar aí. O texto fala sobre muitas coisas boas, como nascer, plantar, curar, construir, rir, dançar, sobre os bons relacionamentos, sobre o tempo de falar e sobre o tempo de amar. Todas essas coisas boas são proporcionadas por Deus. Também as coisas ruins, ou que nós julgamos serem ruins, como morrer, arrancar o que se plantou, matar, derrubar, chorar, prantear, os maus relacionamentos, o tempo de calar e o tempo de odiar, tudo isso que acontece na nossa vida também é ordenado, governado e guiado por Deus. Então, ao contrário do que nós possamos pensar, não existe acaso na nossa vida. Não existe sorte na vida do cristão e na vida de ninguém aqui neste mundo. Tudo é controlado por Deus, toda a história, toda a natureza, todos os fatos que acontecem. E é isso que a Bíblia mostra, A Bíblia faz questão de mostrar Deus como aquele que controla a história das pessoas. Deus não só controla o rumo do mundo, do universo, mas a história das pessoas individualmente. Foi o que nós vimos no livro de Gênesis. Deus ali guiando todos os detalhes da vida de Abraão, da vida de Isaac, da vida de Jacó. Mais ainda da vida de José. Então a gente vê, quando a gente lê toda a história de José, a gente percebe como tudo estava muito bem organizado e encadeado por Deus. Não foi aleatoriamente que os irmãos odiaram José, ou que eles venderam José como escravo, ou que eles enganaram o pai deles a respeito de José. Não foi aleatório ou por uma má sorte que José foi injuriado pela sua patroa, que ele foi esquecido na prisão. Mas tudo estava dentro do plano de Deus, para que por meio de José, a sua família fosse salva da fome que se abateu sobre aquela terra. Quando a gente vê a história de Ruth, também, a história de Ruth é uma história de aparentes acasos. Mas o que a gente percebe é Deus controlando toda a história.
Então, ainda que tenha parecido uma má decisão, Elimeleque, Noemi, os 2 filhos, saírem de Belém para Moabe e morrerem lá, tudo estava sendo guiado por Deus. Ainda que por acaso Ruth, de volta, com sua sogra em Belém, ainda que por acaso a gente ache que ela tenha ido parar lá nos campos de Boaz, a Bíblia vai dizer e mostrar que Deus estava no controle de tudo. E também não foi por sorte ou por acaso que Boaz era um dos resgatadores de Ruth e Noemi. Então, tudo seguia o plano estabelecido por Deus e o seu propósito, que no final do livro nós aprendemos que era para que por meio de Ruth viesse Davi, que seria o grande rei de Israel. Então, irmãos, ainda que você ache que a sua vida está assim, descontrolada, ou que você acha que não consegue controlar as circunstâncias, que tudo parece fora de controle, ainda que você ache que sobre você tenha se abatido uma grande onda de má sorte e adversidades e coisas que você não pode controlar, a realidade é que tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo está sendo determinado e controlado por Deus. E aí, e essa é a primeira lição para nós hoje. Deus controla todas as coisas. E a segunda lição que Salomão nos ensina é que nós não podemos nos opor àquilo que Deus estabelece na sua criação, não podemos nos opor àquilo que Ele faz. Apenas podemos aproveitar os momentos que Deus dá. Versículo 9, Salomão ele vai dizer aí, ele repete uma pergunta que já apareceu no capítulo 1, versículo 3. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E ele diz que tudo o que há nesse mundo é um grande fardo que Deus pôs sobre os homens. E Deus colocou nos homens um desejo, um anseio pela eternidade. E por tentar entender o mundo, por tentar entender a vida e como as coisas se encaixam. Mas a realidade que Salomão vai dizer, o homem não consegue compreender inteiramente o que Deus faz, ou o que Ele fez. Então, tudo está determinado e apropriadamente organizado no seu tempo. O plano de Deus, Salomão vai dizer, é tudo muito bem organizado, é tudo muito certo, é tudo muito detalhado, é tudo muito organizado. Mas o grande problema é que nós tentamos, mas não conseguimos compreender como todas as peças se encaixam. Na nossa pequenez diante de Deus, na nossa inferioridade, não conseguimos compreender o plano maior de Deus. Assim como Deus disse a Isaías, os meus pensamentos são maiores que os seus, os meus planos são maiores que os seus, então você não consegue entender. Então, a visão do homem, a visão das pessoas sobre a realidade na qual nós vivemos, irmãos, é uma visão limitada pela nossa pequena visão das coisas do mundo. É como um dado. Um dado, ele é um cubo, o formato geométrico de um cubo, tem 6 lados. Então, você vê o lado que está virado para você. Mas os outros 5, ainda que você saiba que estão lá, você não sabe quais são. Você não consegue ver, a menos que você vire o dado. E aí você perde a visão do lado que você estava vendo para ver um novo lado. Então, a vida humana, ela é assim. Nós somos pequenos, nós não temos condições de enxergar ou compreender as coisas na sua forma plena, em todas as suas perspectivas.
E aí Salomão vai dizer que esse é um fardo que Deus colocou no coração dos homens. É uma batalha que os homens enfrentam, né? Mas tudo isso tem o seu propósito. É que Salomão vai falar aí no versículo 14. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Não há nada que o homem possa acrescentar a isso. E Deus assim faz as coisas para que os homens o temam. Então, esse é o propósito de Deus, ao estabelecer o plano de todas as coisas, ao estabelecer um tempo para todas as coisas, e a colocar no homem um desejo por conhecer essas coisas. E o propósito é que nesse anseio por conhecer as coisas da vida e do mundo, os homens sejam levados a querer conhecer o próprio Deus, que estabeleceu todas as coisas. Mas a realidade é que o pecado não deixa que isso aconteça. Não podemos compreender o mistério da vida, e cada vez que nós tentamos chegar a isso, ao invés de sermos direcionados para Deus, o que acontece é que o pecado cega o nosso entendimento, e aí o homem, na sua cega compreensão do mundo, acha que pode entender todas as coisas. E assim como Salomão sempre fala ao longo do livro, né, a frustração, é futilidade, é inútil. O homem não consegue, irmãos, compreender aquilo que Deus faz. E esse é um questionamento pelo qual talvez você já tenha passado na sua vida. Talvez você já tenha passado por momentos de adversidade, de problemas, de dificuldade. E aí você senta, ora, clama a Deus e diz: Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que que as coisas têm que ser assim? Por que que o seu plano é esse? E muitas vezes não entendemos a resposta. E foi esse o dilema de Jó também. Jó perdeu a sua saúde, perdeu a sua família, os seus filhos, perdeu todos os seus bens, a sua casa, os seus animais, tudo aquilo que ele possuía, ficando somente ele e a sua esposa. E aí durante todo o livro ele questiona a Deus, juntamente com seus amigos, por que as pessoas sofrem. Porque veio o mal sobre os homens. E embora nós, pela revelação da palavra de Deus, saibamos o que está acontecendo com Jó, embora nós tenhamos sido privilegiados em saber que Deus estava provando Jó e amadurecendo o coração do Jó e usando Satanás para isso, Jó em nenhum momento soube por que ele estava passando ou por que daquilo. Em nenhum momento da história, Deus ele chega para Jó e diz: o que está acontecendo é isso. Foi eu que permiti que Satanás viesse e levasse seus filhos, seus servos, seus animais, sua casa. Em nenhum momento Jó descobre o porquê da situação. Em nenhum momento Jó entende qual era o plano de Deus para a sua vida. E aí só no final é que ele, amadurecido ali pelo seu diálogo com Deus, depois que Deus chega e faz uma série de perguntas a ele, é que ele entende, que independente do porquê de tudo aquilo, ele entendeu que ele precisava conhecer Deus ainda mais e de forma mais profunda. Então, assim como Jó, muitas vezes essa é a nossa situação. Pequenos, inferiores, não entendemos o que está acontecendo conosco ou qual é o plano de Deus. Então, o que nós podemos fazer quando a nossa vida ficar assim? Então, em primeiro lugar, devemos aceitar que Deus é soberano na nossa vida e que Ele faz o que quer.
Foi isso que Jó aprendeu. Bem sei que o Senhor pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, irmãos, independente do que esteja nos acontecendo, independente da nossa vida, independente das circunstâncias, Deus é soberano e Ele faz o que quer com os seus servos. Entender isso deve nos levar ao temor a Deus. Tentar investigar o porquê das coisas da vida não é para que nós compreendamos a vida, mas que nós chegamos à compreensão de que Deus é soberano e nós devemos temer a Ele. Se o controle da nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus, então é a Deus que nós devemos temer. Também devemos aceitar que não podemos mudar aquilo que Deus estabelece. Não podemos mudar ou administrar as circunstâncias da nossa vida. Eu não estou querendo dizer aqui que nós devemos simplesmente aceitar todo o mal que sobrevier a nós e sentar e chorar. Mas estou querendo dizer que tudo muda, tudo se altera de acordo com a vontade de Deus. Então é quando eu submeto a minha vontade a de Deus que eu entendo e aprendo a administrar as circunstâncias da nossa vida. Não é somente pela minha vontade, ou porque eu quero, ou porque eu sou contra Deus. A gente não pode mudar. Então nós temos aqui, na verdade, aprender a ser pacientes e esperar pela maior compreensão dos tempos em que vivemos. Então, talvez hoje você não entenda aquilo pelo qual você está passando, ou quando vier algum momento de adversidade ou dificuldade, talvez você não seja capaz de compreender logo no momento o porquê daquilo ou para o que aquilo que está acontecendo, mas com paciência, Deus ensinará o nosso coração. Com paciência chegaremos ao lugar onde Deus quer que nós cheguemos. Até lá, que nós devemos fazer? Aproveitar os momentos de prazer e alegria que podemos desfrutar. É isso que Salomão fala aí também. O homem não compreende o que Deus faz, aí versículo 12. Não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem. Também beber, comer e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Então, o que nós devemos fazer é saber aproveitar as circunstâncias da nossa vida. Então, independente do momento em que estejamos passando, há momentos de alegria proporcionados por Deus, há momentos de prazer proporcionados por Deus, há momentos de cuidado proporcionados por Deus. Então nós temos que saber aproveitar aquilo que Deus nos dá. A lição de Eclesiastes 3 não é você a planejar o tempo certo da sua vida, mas é você saber se adaptar àquilo que acontece na sua vida. É você aprender a seguir o curso daquilo que Deus estabelece. E também aprender a viver de forma humilde, como Tiago nos ensina, lá no capítulo 4. Ele diz, quando você for viajar, diga que vai viajar se Deus assim quiser. Quando você for fazer um negócio, diga que vai fazer um negócio se Deus quiser. Ou seja, tudo aquilo que nós vamos fazer deve estar debaixo ou em harmonia com o plano estabelecido por Deus. Quando o salmista diz assim, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, não quer dizer que tudo que você integrar a Deus, Deus vai fazer o que você quer, não. Mas quer dizer que, se o seu caminho estiver alinhado com o caminho do Senhor, Deus fará grandes coisas na sua vida. Se você colocar as circunstâncias da sua vida diante do plano de Deus, você aprenderá a viver bem.
Então, como nós podemos analisar as circunstâncias da nossa vida sob essa perspectiva? Né? Como nós devemos viver a cada dia sabendo que tudo está debaixo do controle de Deus, sabendo que não podemos compreender aquilo que Deus faz, sabendo que não podemos mudar aquilo que Deus estabelece, e sabendo que nós precisamos aprender a viver cada momento. Então, isso envolve confiar em Deus, como Romanos 12 nos ensina, de que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E é sempre boa, perfeita e agradável em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, quando nós voltamos para o poema dos versículos 2 ao 8, nós vemos o seguinte: Salomão fala sobre a vida e a morte. Diz que todas as coisas, né, inclusive homens, todos os homens e as pessoas, e os vegetais, a vida de tudo isso está nas mãos de Deus. Então, quando o texto diz que há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e arrancar, Salomão está ensinando que a vida, né, o nascimento e a morte está debaixo do desígnio de Deus. O que é que isso muda na nossa vida? Isso muda quando nós sabemos e aprendemos que as pessoas só nascem porque Deus quer. As pessoas só morrem porque Deus quer. Há um tempo estabelecido para a nossa vida. Deus sabe quando você nasceu e Ele estabeleceu quando você morrerá. Jó também fala sobre isso, né? Diz que todos os dias dos homens são contados por Deus. E aí isso não quer dizer que as nossas ações diante da vida e diante da morte, ou diante da cura, né? O tempo fala aí sobre o tempo de matar ou sobre o tempo de curar, não significa que não haja nenhum valor nas nossas nações em tempos como esse. Mas significa que até mesmo as nossas ações estão debaixo daquilo que Deus estabeleceu. Então, se alguém adoece, né, e nós oramos pela recuperação daquela pessoa, e nós tratamos daquela pessoa, e se nós cuidamos para que aquela pessoa se recupere, ainda que ela não se recupere, isso estava nos planos de Deus. E se ela se recupera, isso também estava nos planos de Deus. Né? Então, aí o tempo fala sobre o tempo de matar, né? E aqui provavelmente aqui esteja relacionado a pena, né, de morte estabelecida pelo Estado. E aí, até isso, Salomão vai dizer, está dentro do plano estabelecido por Deus. Se alguém é condenado à morte, né, como era comum naquela época, se alguém era condenado à morte, né, no final das contas, foi algo guiado, né, e planejado e estabelecido pela mão de Deus. Então, parece uma compreensão um pouco difícil para a nossa mentalidade, mas a realidade é que Deus está no controle de todas as coisas, e aquilo que nós fazemos, ainda que não seja, né, manipulado, né, e que não sejamos robôs, mas tudo está debaixo do conhecimento de Deus. Tudo está debaixo do plano estabelecido por Deus. O que nós aprendemos também é que a vida não é perfeita. Né? O texto fala sobre tempo de arrancar, sobre matar, derrubar, sobre espalhar pedras, sobre rasgar, sobre odiar, lutar. Então a vida não é perfeita. Né? Quando olhamos para a circunstância da vida, nós devemos aprender que naturalmente virão tempos bons. Há momentos na nossa vida em que são tempos de bonança. E há momentos também na nossa vida que são tempos de adversidade. E
todos eles vêm de Deus. Jamais devemos viver na ilusão de uma vida sem tribulação, sem provação, sem tentação, sem adversidade. Como até é ensinado por aí hoje. E eu já falei sobre isso em domingos anteriores. Há igrejas que ensinam hoje, né, que porque se você tiver fé, a sua vida é só bênção, é só fruto, é só crescimento, é só bonança. E a realidade é que não, é que muito naturalmente, irmãos, a nossa vida é formada por períodos bons e períodos ruins. A gente nunca deve achar ou viver na ilusão de que a nossa vida é só coisa boa, né? E em algum momento você pode esperar, né, que algo ruim pode acontecer. Também você nunca deve viver na desesperança de que a vida é só coisa ruim também, né? Em algum momento Deus proporciona coisas boas a você. Embora a sua circunstância hoje, né, seja adversa, seja complicada, mas se a gente olhar bem, há coisas boas, a provisão de Deus, a cuidado de Deus, até nos momentos ruins. E uma hora, os momentos ruins podem acabar. Né? Uma hora, o tempo de morte pode se transformar em tempo de vida. Né? O tempo de matar pode se transformar em tempo de curar. O tempo de odiar pode se transformar em tempo de amar. Então Deus, ele vai guiando as circunstâncias da nossa vida. Aprendemos também que há um tempo e uma circunstância para a nossa vida, para cada tipo de relacionamento. Então falamos sobre a vida e a morte, sobre o tempo de cura, né? E o texto fala sobre o tempo de chorar, de rir, de plantear, dançar, sobre abraçar e se conter, sobre o tempo de rasgar e costurar. Então há momentos propícios na nossa vida também para os relacionamentos. Né? Há momentos de você se aproximar mais das pessoas. Né? Há um momento em que Deus vai proporcionar isso para você e você deve aproveitar isso. Né? Há um momento em que Deus vai lhe mostrar que é preciso se afastar de algumas pessoas, que é preciso buscar novas pessoas, se aproximar de novas pessoas, conhecer novas pessoas. Né? Também não significa dizer que aquelas pessoas, né, as quais Deus o levou a se afastar, sejam pessoas ruins, né, mas também faz parte da vida. Às vezes você conhece alguém, você faz amigos e a circunstância leva você e seu amigo para caminhos diferentes. Então, e aí eu tenho amigos, né, que eu conheci há anos atrás, que hoje queria estar mais próximo, queria estar mais perto, mas não tenho, né, não tenho essa oportunidade. E isso faz parte da circunstância da vida. Né? E a gente precisa saber se relacionar com as pessoas certas, no momento certo, né, da forma como Deus vai conduzindo a nossa vida. Também fala sobre tempos de calar e tempo de falar. Então, há momentos e circunstâncias na nossa vida em que vêm as calamidades e nós devemos nos calar. Como o próprio Jesus ensina lá no Sermão do Monte. Então, se alguém vier e levar a sua túnica, dê também a sua capa. Se um soldado chamar você para caminhar uma milha, né, se o soldado arrastar você por uma milha, caminhe duas. Se lhe baterem do lado direito, ofereça o esquerdo. Né? Ou seja, Jesus estava ensinando que há tempo de calar. Mas há também tempos de falar, principalmente de clamar contra a injustiça. E os salmos vão falar sobre isso especialmente. Então, há muitos salmos que Davi escreveu, por exemplo, em que ele denuncia, né, através da música e da adoração, a injustiça da sua época, né, as pessoas más que os perseguiam, a impiedade, os maus governantes que havia no seu tempo, né, o povo que era injusto.
Então há momentos, né, em que Deus vai colocando na nossa vida e que a gente precisa também saber, né? O momento de calar, o momento de às vezes de aceitar calado algumas coisas, né? Como a gente costuma falar, de engolir o sapo, né? Que é, né? Deus vai conduzindo a nossa vida para isso. E há momentos de se posicionar contra algumas coisas, né? Contra as injustiças da nossa sociedade, contra a impiedade, contra a maldade, a gente falar e dizer, né, as coisas é assim, a Bíblia é assim que fala, Deus estabelece as coisas desse jeito. Então, no geral, irmãos, cada circunstância da nossa vida deve ser vivida com sabedoria, sabendo reconhecer qual a melhor atitude a ser tomada no momento que Deus está conduzindo a nossa vida. Provérbios fala que no temor do Senhor está o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? O temor a Deus é uma reverência, humilde pela grandeza que Deus é. É reconhecer o quanto Deus é grande e poderoso, está no controle de todas as coisas. Isso é temer a Deus. E o temor a Deus é justamente aquilo que nos dá sabedoria para saber administrar as circunstâncias da nossa vida. Então, quando vierem tempos bons, então, o temor a Deus vai me ensinar a viver e aproveitar bem aqueles tempos bons. Quando vierem tempos de adversidade, o temor a Deus vai me guiar e me ensinar a viver bem também naquele tempo de adversidade. É o que Paulo diz lá em Filipenses, né? Eu aprendi a viver de todo jeito, né? Na bonança, né? Ou não, com fome, ou cheio, né? Com sede ou passando sede, com frio ou com calor. Em todas as circunstâncias eu sei viver bem, né? Porque Jesus me ensinou assim. Então, irmãos, pense um pouquinho, né? Reflita agora. Qual circunstância você está vivendo? Será que você está passando hoje por um período, né, de nascimento ou de luto? Será que você tem passado por um momento de calar ou um momento de falar? Será que Deus tem conduzido a você a amar alguém ou a rejeitar alguém? Será que Deus tem conduzido você a um tempo de ajuntar ou um tempo de espalhar? Será que Deus tem conduzido você a um tempo de derrubar ou a um tempo de construir? E a grande pergunta que você pode fazer é: como você pode passar por isso da melhor maneira possível? O que você pode aprender com a circunstância que você está vivendo hoje? Há um tempo que Deus estabeleceu para todas as coisas. Nós não podemos compreender isso, não podemos mudar isso, mas podemos saber viver esse momento de forma sábia e proveitosa.